Bem, meu nome é Luciano, eu sou diretor do Instituto Mamíferos Aquáticos, né? Atuo com mamíferos aquáticos por mais de 20 anos, realizando resgate e reabilitação desses animais. Tenho uma experiência, eu acho que pouca, com manutenção desses animais em cativeiro, né? E sempre fiz esse trabalho, né? Claro que com auxílio de uma equipe muito legal e muito interessante. E em cada canto que eu faça resgate, eu sempre encontro pessoas com muita gana de querer aprender e fazer e querer salvar o próprio animal. Nós vamos agora falar sobre animais marinhos em situação de risco. A ideia, na verdade, é pegar algumas situações e alguns casos que já trabalhamos, né, e traçar um perfil e mostrar para vocês que nem sempre o encalhe na praia tem uma justificativa tão simples assim, mas às vezes tem uma questão voltada até a apropriação do homem, né? Os animais acabam encalhando ou aparecendo na praia por alterações e modificações do próprio relevo oceanográfico, é, de mudanças de cursos de saídas de rio, então, e que levam ao encalhe de alguns animais, né? Ou a colocar eles em situações de risco, e essas situações podem até causar a morte do próprio animal se não for feita a intervenção imediata. Vamos começar a falar de casos específicos, então vamos tratar dos mamíferos aquáticos, né? E vamos falar desde um caso de lontra até casos mais robustos, como os casos de golfinhos, né? Casos de golfinhos em áreas de dragagem para construção de salinas, uma situação que aconteceu em Portugal. Então a ideia é a gente dar um panorama o mais geral possível, né? E a gente vai fazer o fechamento com o último caso, que foi o caso do elefante marinho aqui do Espírito Santo, chamado Fred, né? Que foi um caso bem atípico e que teve uma repercussão bem legal e um sucesso também de devolução do animal para a natureza. Tá? Bem, essa foi uma lontra que a gente recebeu, né? A princípio, a gente já na chegada desse animal ele foi isolado por completo, porque a gente já sabia que tinha alguma alteração grave. Então esse animal chegou com possível suspeita de leptospirose e nas avaliações de exame de sangue imediatamente a gente comprovou realmente que na sorologia havia um caso comprovado de leptospirose. Então essa lontra ela deu entrada, primeiro ela apareceu no quintal da casa de uma senhora, né? As pessoas começaram a se aglomerar para poder querer matar o animal com paulada, né? Alguns estavam querendo já cortar com facão e acionaram a nossa equipe. A gente chegou lá, o animal já estava dentro da cozinha da mulher, né? E aí, imediatamente, quando os veterinários chegaram até o local, perceberam que era um caso muito sério e pediu o isolamento de toda a área para poder retirar e resgatar o animal. Esse animal, ele a princípio chegou com um quadro de caquexia alto e muito pesado e quase não tinha mobilidade dos membros traseiros. E depois de um tratamento mais detalhado, a gente conseguiu em 15 dias que o animal voltasse para a água, né? E depois de 45 dias o animal estava completamente pronto para ser devolvido à natureza. Então depois de tratado, depois de refeito todas as partes de exames, todas as sorologias, a gente comprovou que o animal já estava apto a voltar para a natureza. Esse é um caso bem interessante de um golfinho de dentes rugosos, um steno bredanense,
ocorreu entre os dias 28 e 29 de outubro de 2001 em um bairro bem popular e que tinha muitas palafitas, né? Esse bairro fica situado numa enseada dentro da Baía de Todos os Santos. Esse animal apareceu nessa área. Os moradores, na verdade, tinham a intenção de ajudar a retirar o animal, exatamente sabendo que era uma área de difícil acesso, onde a gente tentava fazer o resgate e o animal passava por entre essas madeiras que vocês veem ao fundo das casas. E a gente estava nas embarcações e a todo instante alguém abria um tampãozinho das casas e jogava dejetos de fezes, urina, né? E a gente tinha que às vezes se esquivar. Então era uma área extremamente complicada, de difícil acesso e com risco eminente para a saúde e para a própria vida do animal. A gente teve que usar muito da questão da educação ambiental nesse caso também, porque a população queria auxiliar, mas não tinham as técnicas apropriadas para fazer o trabalho, e então a gente teve que ter muita paciência para lidar com a situação. Em algum momento fugiu da nossa capacidade de manter a calma entre aqueles que estavam auxiliando, porque eram muitas pessoas, né? Depois que começaram a ser noticiado o ocorrido, virou na praia um grande espetáculo. Então a multidão foi toda assistir o resgate do animal. E quando a gente conseguiu, enfim, colocar o animal numa área mais rasa para embarcar o animal numa lancha, né, as pessoas praticamente vieram todas para poder tocar no animal. Então esse foi o momento, né, da captura do animal. Todos queriam contribuir, tocar, mexer, né? Então assim, praticamente você não vê a presença dos nossos técnicos e quase não enxerga no meio da multidão um animal, a não ser no momento ali, no meiozinho da imagem, você vê que aparece a nadadeira peitoral e a nadadeira dorsal do animal. Então as pessoas a todo momento tentavam jogar o animal para cima da lancha, né? A gente teve o apoio da polícia militar, mas virou uma grande farra, gritaria, algazarra, a população fazia festa com a captura do golfinho, né? E claro, eles queriam que o animal sobrevivesse, mas não entendiam que aquilo poderia prejudicar o animal e acabar causando a morte do próprio animal. E então a gente conseguiu colocar o animal para cima da embarcação. Nessa outra imagem, se você observar, uma pessoa com a mão no orifício respiratório do animal, né, e o outro empurrando a nadadeira peitoral do animal, e numa posição que podia causar até uma possível fratura dessa nadadeira. Ainda bem que esse animal era um Stenobredanensis, era um golfinho de dentes rugosos, assim como os Tursiops, assim como as orcas. São animais de comportamento mais fácil e mais tranquilo para lidar em momentos como esse. Então, assim, se fossem animais mais que se estressavam, que iriam se estressar com mais facilidade, com certeza já estaria morto o animal. Então, Tursiops, Steno, orca, quase todos os globicefalídeos, né, as globicéfalas, eles são animais de fácil condução, de fácil tratamento, em situação de risco, são animais que não estressam muito fácil, e a gente consegue maior sucesso, né? O IMA tem hoje dentro do seu
portfólio o maior número de golfinhos que foram resgatados e reabilitados em praticamente toda a costa brasileira. A gente tem 99% de sucesso nos resgates e reabilitação desses animais. Esses resgates vão desde sotalha, teve situações da gente retirar 3 sotalhas, né, uma fêmea com filhote e uma outra fêmea, que ficaram presos numa pequena enseada. A gente conseguiu devolver esses 3 sotalhas com sucesso para uma área de mar aberto. Então, assim, claro que foi muito mais complicado do que uma situação como essa desse animal. Então, depois que a gente conseguiu embarcar esse animal, ainda assim, alguns membros que estavam ali pediram para acompanhar, então a gente permitiu, não tem como você deixar, né? Então, eles pegaram carona e foram até uma pequena enseada onde já tinha preparado um semi-cativeiro para tratar e reabilitar esse animal. Então, esse animal já começou a receber o atendimento na própria embarcação. Né? Foi acomodado porque a embarcação, a lancha era muito pequena, acabou sendo apoiado no colo dos próprios técnicos. E se você observar, é um animal que se mantém a calma o tempo inteiro. Claro que ele está sob efeito de uma sedaçãozinha, mas nada que mantenha o animal desse jeito, se fosse uma outra espécie. Né? Então isso a gente tem uma capacidade mais técnica de trabalhar quando você lida com animais com comportamento bem melhor. Então, aí já é um animal já sendo conduzido para o semi-cativeiro que a gente montou numa enseada, e onde a gente pôde trabalhar por 3 dias com esse animal. Então, ele começou a interagir com os técnicos, com os veterinários, e se alimentava sozinho dentro d'água. Daí a gente conseguiu devolver esse animal com sucesso. Esse animal foi reavistado depois da soltura, 5 dias depois da soltura, em mar aberto. A gente fez marcações na nadadeira dorsal dele. E foi um caso de sucesso, apesar de ter sido um animal que apareceu numa área extremamente arriscada, com risco de ser morto, né? Ou pela população, ou por quem tentasse ajudar, ou machucar algumas pessoas, né? Ele não chegou a machucar ninguém, apesar de ter batido a nadadeira caudal em algumas que estavam dentro da água. Então, você vê que ele interagia bem com os técnicos e não teve complicação de interagir depois de ser solto. Agora a gente vai ver um vídeo de um outro caso, numa área bem próxima àquela, né, de um outro esteno também. Vamos ver um vídeo e a gente vai comentando, o vídeo vai acontecendo e a gente vai comentando sobre ele. Esse foi um outro caso, uma outra situação de um animal que apareceu numa enseada também na Baía de Todos os Santos. Era um outro esteno. 2 anos depois, não era o mesmo animal do caso anterior. Esse animal tinha uma lesão na nadadeira dorsal, ele tinha causado por rede de pesca, ele tinha um nylon de pesca no rosto, preso na boca, com 3 ou 4 anzóis que ficou transpassado no dente do animal. A gente conseguiu fazer a retirada, fizemos um tratamento imediato ali e tentamos a devolução. Só que o animal acabou retornando, né, para a mesma área e não saiu. Então, com o auxílio das pessoas, de novo, dos populares, a gente conseguiu resgatar o animal. Era uma área com muita vegetação e com muito mangue, então a gente teve que abrir uma clareira dentro do mangue para retirar o animal com a ajuda da própria população.
o animal foi colocado em nossa viatura e foi levado para um semi-cativeiro, né? Um cativeiro artificial que a gente mantinha em Salvador para situações como essa. E também o animal passou a primeira noite sendo estabilizado, né? E mantendo, na verdade, todos os parâmetros, né, veterinários ali, para que no dia seguinte a gente pudesse fazer a possível soltura. Então foram feitas todas as análises sanguíneas. Por fim, antes da soltura, a gente conseguiu fazer um raio-x do animal. E aí conduzimos esse animal para mar aberto para fazer a soltura. Também foi um caso de sucesso. Foi um golfinho de dentes rugosos e a gente conseguiu liberar com sucesso. Então, assim, você vê que nas duas situações você tinha um animal que poderia ser morto, um animal que poderia machucar muita gente. Então, é nítido que você tem que os animais aparecem em áreas que são extremamente populosas, né? E em situações de risco extremo. Então aí está mostrando o momento da devolução do animal para o mar aberto. Sempre a gente conta com a ajuda da população para que isso é uma ferramenta bem interessante, né, numa situação como essa, para que ela se sinta útil e de certa forma ela possa auxiliar na possível devolução desse animal do retorno desse animal na praia, né? E isso tem dado muito resultado quando a gente faz com o auxílio deles. Alto mar, a cerca de 5 quilômetros de distância da praia, um local considerado seguro e melhor para que ele retorne ao próprio grupo. Esse animal é um golfinho oceânico, tá? Então, por esse motivo, ele foi solto a uma certa distância da costa e preferencialmente nessa área, porque essa área é uma área de ocorrência dessa espécie, que é a espécie golfinho de dentes rugosos, que costuma interagir até com os golfinhos flippers nessa área. Então, foi por esse motivo a escolha e é mar aberto. Então, é mais fácil dele encontrar um outro grupo, uma outra manada para poder se deslocar. Depois do golfinho já no mar, a sensação de missão cumprida e uma lição para os... Esse é um caso também interessante, assim, e muito interessante, porque em situações como essa, você tem que pensar em toda a estratégia logística de retirada dos animais, né? E eu comentando sobre esse vídeo com a equipe que resgatou esse animal em Portugal, eu falava para eles o seguinte: eu nunca teria a coragem de fazer um salvamento de um golfinho nessas condições. E já me deparei com situações em que tive que usar de ferramentas em conversa até com outros resgatadores internacionais, eles falavam para mim: eu nunca também faria dessa forma como você fez. Então, assim, tudo é um momento, tudo é a questão logística, mas esse é um resgate bem interessante de um golfinho flipper, um Tussiops. E olha só, pasmem o que vocês vão ver. Esse foi um animal que apareceu numa área dragada para ser construída uma salina. Então ele entrou nesse canal, não conseguiu sair e depois de dragado. E a alternativa que a equipe tinha, porque não dava para carregar o animal, foi içar o animal com um helicóptero. Pasmem, o animal vai ser içado com o uso de cordas por um helicóptero. Torno a dizer para vocês, se fosse um estenela, se fosse uma sotalha, não sobreviveria. Tudo é uma questão de avaliação de comportamento do animal e do próprio estado de saúde em que o animal se encontra e das condições de tempo, de tudo. Ou seja,
a avaliação, o resgate, ele não pode ser imediatista, ele tem que ser pensado e repensado. Enquanto isso, você mantém uma equipe com o suporte e o atendimento veterinário do animal local, mas a gente, depois de ver o vídeo, a gente consegue fazer uma série de críticas, que são críticas construtivas, que servem para os próximos resgates. Mas assim, o animal está sendo amarrado, né, de uma forma onde só pega no meio do corpo do animal, então não pega na parte de peitoral, né? O animal é preso e içado apenas pelo meio do corpo. Então, se esse animal se mexesse, se debatesse, com certeza ele iria escorregar e iria ficar preso e suspenso pela cauda. Mas, como era um tússiops, olha a tranquilidade que esse animal está sendo içado e vai ser conduzido de helicóptero por uma área que não é uma área que está sendo levado para uma área em mar aberto, que já tem uma equipe à espera. E olha como esse animal vai tranquilo e sendo rodado pelos cabos do helicóptero. Mas se mantém, você percebe que o animal em momento algum mexe a nadadeira caudal, não expressa comportamento de estresse, não balança a nadadeira caudal. Então assim, a gente conta com a sorte em situações dessa, isso é inevitável, a gente vai contar sempre com a sorte. A gente vai contar com a questão do próprio comportamento do animal e assim, é bem legal você avaliar isso. E você tem que ter uma equipe preparada e que saiba fazer. No helicóptero tinha a presença de um veterinário e que estava o tempo inteiro auxiliando ao piloto do helicóptero. Se caso o animal começasse a se debater, ele iria abaixar. Observe que ele sempre se desloca em áreas onde tem áreas com água, né? Para que qualquer emergência abaixasse o animal e aí ele vai se deslocando. Então, assim, a única área mais seca foi essa área onde ele passou praticamente por cima de uma rodovia que teria que cruzar para chegar até o mar aberto. Então, observem a tranquilidade do animal durante o processo de deslocamento. Passa por cima de residência, né, de áreas que... essa era a distância que teria que percorrer para levar o animal até a área de tratamento e soltura. Então, infelizmente, não teria uma outra forma a não ser essa que foi pensada. Claro que, assim, no momento foi discutido, foi analisado, foi feito toda a parte de logística, não foi uma coisa feita imediatista, né? Então foi pensada durante 2 dias essa estratégia. As reuniões foram feitas com os pilotos que iriam fazer a atividade e deu tudo certo. Então a equipe já estava preparada, pronta para receber o animal nesse local. E esse tússiops ele foi devolvido para a natureza no 5º ou 6º dia, se não me engano. Tá? Então, mais um caso de animal em situação de risco, onde a gente percebe que assim, estratégia e alternativas devem ser pensadas e repensadas para que o animal possa se salvar. Olha só que nesse momento, quando ele cai quando ele é colocado dentro da água, que ele percebe que já está na água, ele começa a bater a nadadeira caudal e aí sim ele começa a esboçar um comportamento mais comum, né, de um animal na situação dele. Mas a partir do momento que os cabos são liberados também e ele se sente dentro d'água. Então a equipe tranquiliza o animal, já tem um veterinário pronto ali para poder dar uma sedada no animal e assim manter todo o tratamento. E esse é um vídeo de sucesso, é um vídeo onde demonstra,
né, a situação de risco, mas o sucesso também que foi feito com esse animal. Esforço conjunto para salvar uma vida. Desde cedo foi assim, logo que o golfinho foi encontrado. Os primeiros a avistarem Bem, esse caso foi um caso onde também um golfinho, só que esse daí já era um estenela. Eu não sei como esse animal não morreu por exaustão ou por estresse, né? Então esse animal tinha a amputação total da nadadeira caudal, né? A caudal dele estava pendurada apenas por alguns ligamentos e parte da musculatura. Ele ficou preso em uma série de cordas de pesca, né? Cordas que fazem amarração nas redes de pesca. E aí a população essa senhora encontrou ele na praia já bem ruim e começou a fazer o procedimento. Por sorte, essa senhora tinha feito um curso nosso de resgate de mamíferos aquáticos. Então ela fez os procedimentos todos certinho, cavou um buraco, colocou água, deixou as nadadeiras livres até a chegada da equipe de resgate, né? Os bombeiros e os policiais são capacitados na Bahia para fazer o resgate desses animais. A nossa equipe praticamente só vai na praia quando precisa e é solicitado auxílio através deles, mas eles já estão preparados para poder fazer o resgate, para poder fazer toda a condução. Então esse animal foi levado para a nossa sede e lá foi feito toda a parte de tratamento só que o animal acabou morrendo porque estava com um quadro infeccioso muito alto, né, pela fratura exposta. Então ele ficou muito tempo recebendo muito tempo dentro d'água e acabou morrendo, né? Então ele chegou, a princípio a gente não mantém o animal dentro da piscina, estabiliza o animal fora da água, para depois a gente iniciar todo o tratamento do animal dentro da piscina. Em se tratando de estenela, foi uma espécie bem tranquila, né? Esse animal estava bem tranquilo e não sobreviveu, infelizmente, porque tinha um quadro de infecção muito alto, né? Mas se a gente conseguisse debelar a questão do processo infeccioso, seria um futuro Winter brasileiro esse animal, porque a gente fez a amputação da cauda e ele estava mexendo normalmente todo o pendúculo caudal, como se estivesse se deslocando. A gente até já tinha mantido contato com o pessoal dos Estados Unidos, né, que conseguiu fazer uma prótese para um túrciops, mas infelizmente o animal veio a óbito. Bem, vamos falar agora um pouco dos casos dos pinípedes, né? A gente passou pelas lontras, a gente falou um pouco de cetáceos, né? Teria outros casos, mas senão a gente vai se estender muito na nossa palestra, mas a gente vai pincelar alguns casos de alguns pinípedes, né? De um lobo, de um elefante e de uma foca caranguejeira. Então, aqui é um caso de um lobo marinho que apareceu na praia, foi acionado a nossa equipe através dos pescadores locais e que quando o animal saiu da água eles fizeram uma contenção com redes, né, ao em volta do animal para que ele não retornasse para a praia até a nossa equipe chegar. Então, com a chegada da nossa equipe,
eles auxiliaram a gente a conduzir o animal para dentro da caixa de transporte, sem precisar que a gente colocasse e capturasse o animal usando as redes que a gente tem, né, e os pulsais. Então só foi tocando o animal para dentro da caixa de transporte. O interessante é que esse animal apareceu numa área onde tinha muita rede de pesca, que acabou lesionando os dois olhos do animal. Então as redes cortaram toda a parte da íris do animal, foi dilacerada pela rede de pesca. Esse animal é mantido em cativeiro hoje com a gente, não enxerga nada dos dois olhos, né? Mas poderia ter morrido afogado e preso nas redes de pesca que existia nessa área aí. E ele só conseguiu se livrar porque ele rompeu a rede e por isso que dilacerou o olho, né? Então ele tem, na verdade, uma lesão séria nos dois olhos. Bem, o primeiro caso que vocês estão vendo também é de uma foca caranguejeira, pasmem, uma foca caranguejeira em plena cidade de Salvador, na Bahia. Foi a ocorrência mais ao norte dessa espécie. E esse animal também apareceu próximo à barraca de praia. E para evitar que o animal mordesse as pessoas e as pessoas importunassem o animal, o barraqueiro colocou várias cadeiras de praia fazendo um círculo ao redor do animal, e com a chegada nossa a gente percebeu que era um animal, a princípio informaram que era um filhote, quando a gente chegou e viu que era uma foca caranguejeira. Esse animal, na primeira caixa de transporte que a gente levou, ele furou com uma cabeçada a caixa de transporte. Era uma foca caranguejeira, um animal acostumado a quebrar blocos de gelo para poder subir e respirar. Então, uma caixa de transporte simples, que a gente usava geralmente para pinípedes como lobos e leões marinhos, não suportou esse animal. Ela teve que ser transportada numa caixa que a gente usa para grandes pinípedes, que são as caixas de transporte de elefante marinho. Esse animal foi mantido em cativeiro, a gente modificou a dieta dele, a gente acabou conseguindo mexer em toda a dieta do animal, e ele sobreviveu em cativeiro durante 3 anos. Esse animal também tinha leptospirose. A gente tratou a leptospirose, mas por determinação do Comitê Científico Antártico, esse animal não poderia voltar para a natureza e ficou em cativeiro. Nenhum parque no mundo quis receber esse animal, né, uma foca caranguejeira. E olha que tem parques, principalmente na Austrália, que recebem, né, foca leopardo, mas ninguém quis receber esse animal porque iria dar muito trabalho em cativeiro, e a gente conseguiu manter ele durante 3 anos. Nas fotos de baixo vocês estão vendo que é um elefante marinho. Esse animal, essa situação é no Rio de Janeiro. Esse animal, ele pulou essa mureta e dormiu na varanda da casa de uma senhora. A senhora, quando acordou de manhã cedo, que foi ver o mar, encontrou esse pequeno grande ser na varanda, e acionou a equipe. Então o animal foi anestesiado e retirado da varanda e conduzido para uma área. Esperamos a parte do anestésico passar, e aí ele foi devolvido à natureza. Então, olha só que nem sempre é uma situação comum, né? Então ele pulou a mureta, tá vendo que na primeira foto é uma mureta baixa, e ele conseguiu vencer essa mureta e descansar na varanda da mulher, né? Na varanda da casa dessa senhora. Observe que você vê as janelas da casa dela
E aqui mais no canto direito dessa terceira foto você vê que ela conseguiu visualizar o animal através dessa varandinha do quarto dela. Então assim, o animal, para ser levantado e retirado daí, precisou do auxílio de todas essas pessoas que estavam no local. Bem, a gente vai encerrar a nossa palestra comentando sobre o caso do Fred. É um caso extremamente interessante, um elefante marinho que aparecia com muita frequência no litoral do Espírito Santo. Frequentou valões, frequentou esgotos, frequentou um tanto de locais de área de risco. Tem imagens do Fred atacando o banana boat, donos de embarcação tentando afugentar ou até mesmo molestar. Então é um animal que estava constantemente em situação de risco, até que ele foi encontrado numa área com um score corpóreo muito abaixo do normal, e a gente teve que elaborar uma mega operação para retirada do Fred desse local e tratamento. Então a gente vai comentar agora algumas partes do vídeo e de toda a atividade que foi feita. Então, se você perceber na imagem, você vê que o animal está com um score corpóreo bem abaixo do normal, com as costelas aparecendo, né? Então, assim, eu iniciei um trabalho de avaliação comportamental, me aproximando do animal, para ver como que ele ia esboçar o comportamento, como é que ele estava, se ele estava muito ativo, pouco ativo, né? Sempre na atitude de me abaixar para não mostrar uma agressão. Então ainda a gente começou a buscar parcerias. Então foi feito um trabalho junto à polícia montada, que cedeu um dos caminhões para fazer o transporte. A gente iniciou um treinamento com as pessoas que estavam na praia, porque se o animal tentasse voltar para a água depois de anestesiado, não corria o risco. Então, assim, isso era uma forma era a forma que ele iria talvez peitar cada escudo ou cada parede dessa, né? Então, todas as pessoas envolvidas na operação foram treinadas naquele momento, naquele instante. E foi muito legal e muito interessante, porque saiu tudo como a gente tinha planejado, assim. As pessoas foram se aproximando vagarosamente, sem muito barulho. A organização foi feita exatamente como a gente tinha treinado toda a equipe. Ninguém nunca tinha visto um elefante marinho, ninguém nunca tinha feito uma operação como essa, ninguém nem sabia o que era um escudo, para que servia. Então, assim, o treinamento foi muito legal e muito bom. Então, assim, depois de ter feito o paredão, né, e ter feito todas as atividades de se aproximar, foi iniciado então o processo de sedação e da anestesia do animal. Então, também com o uso do escudo, né, que eu auxiliava a veterinária com o escudo para que ela pudesse aplicar a medicação, né, o anestésico, e que ela também não se machucasse caso o animal se voltasse contra ela. Então foi feita a medicação, a gente aguardou o período de ação, né, da substância, e aí a gente começou a avaliar se o animal estava sedado, se ainda esboçava alguma atividade, se comportamentalmente já estava pronto para a gente iniciar tudo que a gente deveria fazer com ele. E ainda assim a gente manteve toda a estrutura, né, para exatamente evitar que, se caso ele ainda assim tentasse voltar para a água, a gente teria como conter ele com os escudos e os paredões. Então, sempre fazendo avaliação para ver se ele estava responsivo ou não. E aí sim, depois de perceber que o animal já estava pronto para iniciar todo o trabalho, a gente começou as avaliações do animal, avaliação corpórea, limpeza,
O interessante disso tudo que foi um trabalho em equipe, onde envolveu órgãos ambientais do governo, IBAMA, IEMA, e 3 ONGs, né? O Instituto Mamíferos Aquáticos, o IPRAM e o Instituto Baleia Jubarte. Então, assim, foi bem legal a presença de 5 veterinários aproximadamente, mais biólogos, mais oceanógrafos. Então o animal recebeu todos os cuidados na praia, já anestesiado. Foram feitas colocação já dos microchips imediatamente já, e a marcação também com tags na nadadeira posterior, né? Então, assim, aí a gente já fazendo a leitura dos microchips implantados, e aí a colocação das tags com uma numeração em cada nadadeira, na nadadeira esquerda e na nadadeira direita. Isso já na praia, mesmo sabendo que o animal iria ser encaminhado para o cativeiro, a gente já fez essas marcações para aproveitar já o processo de anestesia do animal, né? Então, assim, foi um trabalho muito bom, porque a gente percebeu a importância de se trabalhar em equipe e a importância das instituições se envolverem em prol de um único ponto, que seria tirar o animal da praia e salvaguardar a vida dele. Se esse animal continuasse na praia, com certeza ele estaria morto e não iria sobreviver. Então, assim, foi tudo muito bem pensado, a equipe que anotava, outros que avaliavam a questão do aspecto realmente responsivo do animal, outros hidratando o animal com soro. Então, cada um tinha uma função, a cada instante a função era alternada e cada um já sabia o que fazer, né? Esse momento foi um momento onde a gente estava estendendo a lona, onde o animal seria colocado na lona, ele era envolto na lona para evitar que machucasse a pele, o olho, né? E depois um trator com uma pá carregadeira chegou próximo dessa lona e todo mundo rolou o animal, né, para dentro da pá carregadeira, porque era a única forma de retirar. Ninguém iria conseguir retirar no braço esse animal, então foi rolado para dentro da pá carregadeira, e daí esse procedimento foi feito com auxílio de todo mundo e com veterinários presentes, avaliando ali a respiração do animal, se ele estaria voltando da anestesia, como era que estava, né? Essa operação foi iniciada, para vocês terem ideia, às 5 horas da manhã. Na verdade, a gente levantou às 3 da manhã e às 5 da manhã a gente já estava na praia, providenciando todos os equipamentos, todas as ferramentas necessárias e todos os veículos também que a gente iria utilizar, pá carregadeira, caminhão da polícia montada. Então você observa aí que depois do animal ter sido rolado, ele foi levado por essa pá carregadeira, né, até onde a gente iria encontrar com o caminhão da polícia montada. Então, já no caminhão da polícia montada, a gente colocou ele nessa prancha, e aí a prancha levantou e a gente conseguiu empurrar ele para dentro do caminhão. Durante o trajeto até um cativeiro que a gente tinha construído, ele já foi voltando da anestesia, né? E o legal disso é que foi durante o processo de retorno, ele não estava sozinho, ele estava ali sendo acompanhado dentro do caminhão por veterinários também. E já no local onde a gente iria receber, foi feito um paredão para que ele, já acordado do procedimento anestésico, ele descesse a rampa sozinho, sem precisar do auxílio de ninguém. Então, o trabalho foi bem legal, porque a gente conseguiu, na verdade, fazer todo o procedimento
Essa imagem mostra a gente tocando ele de dentro do caminhão para fora. Ele ainda estava meio sonolento, mas conseguiu se deslocar e descer. Você vê que ele está, cada imagem dessa demonstra ele se ajeitando para descer do caminhão. Esse caminhão ele foi limpo, né, porque é usado com cavalos, então ele foi lavado e flambado antes do animal entrar. E depois, quando foi devolvido para a polícia, também foi feito o mesmo procedimento. Então, aí já ele sendo tocado com os escudos, descendo da rampa e já entrando na área onde ele iria ficar para iniciar o tratamento e iniciar todo o procedimento que a gente iria fazer com ele. Então, aí mostra, essas imagens estão mostrando exatamente cada passo do procedimento que foi feito com esse animal. Esse animal, sem dúvida, ele iria morrer. Então, era um animal que estava numa área e numa situação de extremo risco, né? Risco para ele, porque ele poderia vir a óbito, e risco para a comunidade, porque era um animal que tinha um comportamento agressivo. Então, ele já na piscina, foi feito todo o recinto, foi preparado para ele, com madeirite naval reforçado, com eucalipto, exatamente porque se ele tentasse pular, né, ou forçar, e observe o aspecto corpóreo do animal, como ele estava em estado de extrema magreza. Então, depois de um tempo, a gente iniciou o trabalho com a qualidade de água. Não era uma água muito boa como a gente queria, porque era um ambiente pequeno, mas daí a gente começou todo o trabalho na reabilitação. Esse animal ficou 150 dias. Foi colocado um equipamento para a gente poder monitorar ele via satélite, né? Graças aí ao auxílio do pessoal do NEMA, né? E aí foi bem legal. E aí já é o trabalho de condução dele acordado para dentro de uma carretinha também para cavalos, né? Então ele foi para a praia nessa carretinha, puxado por um trator, e ainda pensei que ele iria parar na praia para dar um tchauzinho para a gente, nem para trás olhou. Então ele seguiu adiante. Esse foi um trabalho que a gente fez do Fred, um animal que entrou. Você vê que o estado corpóreo dele é outro, né? E um animal super bem de saúde. Foram feitas 3 amostras de sangue, uma na praia, outra no cativeiro, 4, desculpe, uma no finalzinho da reabilitação e outra antes da soltura, tá? Então, assim, e isso demonstra mais uma vez todo o trabalho de envolvimento interinstitucional entre o governo e o terceiro setor. Então, com isso, a gente espero ter contribuído um pouco e mostrado um pouco da nossa experiência, e que vocês possam ter percebido que resgatar animal não é fácil. Primeiro a gente tem que pensar na equipe, primeiro a gente tem que pensar na segurança do resgatador, e depois, de forma lúcida, de forma sensata, buscar sempre a melhor alternativa para o animal e para a sua equipe, tá? Se não conseguir, eu recomendo que, infelizmente, eu faço a eutanásia, eu deixo o animal morrer, né? Mas, claro que todas as tentativas devem ser utilizadas, mas todas elas devem ser muito bem pensadas. Espero que tenha contribuído e que tenha ajudado vocês, e estarei sempre à disposição. Grande abraço.